Tudo bem, gente? Capitão Fernando aqui para mais um episódio de Falando sobre Jornada nas Estrelas. E hoje eu vou continuar a explicação dos uniformes da Frota Estelar. Então fica aí. Bem, gente, no último vídeo, certo? Lá, não foi bem o último, mas né, na parte anterior, eu fiz da série Enterprise até o primeiro filme de Jornada nas Estrelas de 79. Então agora eu vou ir da Ilha de Khan até a frente, talvez fique um pouquinho longo, porque só desse uniforme aqui que eu estou usando eu tenho muito para falar. Então vamos lá. Primeira coisa. Esse uniforme aqui tem o símbolo da Frota Estelar, que já é o ponta de flecha unificado para toda a Frota Estelar, para todas as naves. Todos os uniformes antes desse, tá? Cada nave, cada posto, cada base tinha um símbolo diferente. Então, para os oficiais que trabalhavam na sede da frota, era um tipo de um sol, um sistema solar. A Enterprise era a ponta de flecha. A Enterprise era parecida, a Defiant era parecida só que pro lado. A Dexter era um quadrado. Todos eles, certo, tinham uma diferença no símbolo. É a partir da Ilha de Khan que o símbolo vai unificar como esse aqui. Existem muitas teorias, tá, feitas do porquê que a Frota Estelar unificou o símbolo da Enterprise para todos. A que os fãs mais usam, mais aceitam, é uma que foi dada por uma entrevista do Gene Roddenberry nos anos 80, tá? Que foi nessa entrevista que o pessoal do Star Trek Continuous, que o Vic Mignogna lá, se baseia para fazer a história deles. Por quê? Porque de acordo com o Gene Roddenberry, a Enterprise é a única sobrevivente, certo? Das 12 cruzadores da classe Constitution. Então, ao final dos 5 anos, certo, do Kirk, sendo que tinha tido 5 anos do Pike, mais uns 5 anos do April, certo? Que foi uns 20 anos das naves Constitutions reinando na Frota Estelar, a Enterprise foi a única sobrevivente. E por isso ela foi escolhida para aquela grande reforma e aquela alteração de visual que ela teve no filme 1. Que, aliás, os maiores responsáveis por aquilo, tá? É o Capitão Decker, certo? E o comandante Scott, o Scott, os dois que supervisionaram principalmente essa mudança, certo, da nave. E o almirante responsável era o Kirk. Por isso que quando você vê ele com o almirante, ele está usando o símbolo da Enterprise. Porque ele era o almirante responsável pelo projeto Nova Enterprise, que é o projeto Constitution 2. Tudo bem? Aí você fala, mas ele não sabia direito e tal, sei o quê. Gente, ele era o almirante encarregado do projeto, e não o engenheiro do projeto, o cara que projetou. Chega pro dono da Chevrolet e pergunta se ele sabe trocar um carburador, tá bom? Não há, muito provavelmente ele não sabe. O Kirk, quem era responsável pelos projetos e pela modificação era o Capitão Decker e o comandante Scott, tá? Aí o que acontece? Depois que tem toda aquela modificação e a Enterprise vira o suprassumo da tecnologia da Frota Estelar depois do filme 1 e salva a Terra de Vidya, tá? O símbolo da Enterprise foi escolhido, tá? Foi decorado para ser o símbolo de toda a Frota Estelar. E quem falou isso foi o Roddenberry. Apesar de nunca ter sido parecido na TV, foi o criador que criou, falou, então a gente aceita que a partir desse ponto, a ponta de flecha da Enterprise é o símbolo da Frota Estelar. Outra coisa, muitas pessoas acreditam que esse uniforme não tem a diferença de cor, unificou todo mundo pro vermelho, mas tem sim, tudo bem? Onde que tá a diferença de cor? Tá na camisa interna, na gola e nessas partes brancas. Então, se você for de comando, essa tarja vai ser branca, a sua camisa, tá? Vai ser branca e a tarja onde fica a patente vai ser branca, tudo bem? Se você for de ciências, por exemplo, vai ser um cinza azulado. Se você for, certo, de engenharia, vai ser um certo alaranjado, que nem era a cor de engenharia lá no The Cage, certo? Se você for de médicos, se for pessoal médico, vai ser uma cor mais esverdeada, um cinza meio esverdeado. Se você for da academia da frota, vai ser um vermelho forte aqui. Por isso que essa Vicky usa gola vermelha, porque apesar de ela ter a patente de tenente, ela ainda não tinha saído da academia da frota. Então essa era a diferença que você tinha das cores. É verdade que muitos jogos oficiais de nossas classes erraram isso.
Mas os cadetes da Frota Estelar usavam um macacão e a gola tinha que ser vermelha, como a gente viu na Ira de Khan. Então, esse uniforme aqui era para os oficiais, certo? Então é para o alferes, tenente, tá? E quando você se formava na Academia da Frota, tudo bem? E os tripulantes, chefe, comissário, certo? Eles usavam aquele macacão marrom, certo? Que também era usado na academia. Então, se aquele macacão tinha gola vermelha, ele estava na Academia da Frota. Se tinha a gola preta, ele já era, tá? Trabalhava mesmo na Frota Estelar. Outra coisa, já estava, né, graduado. Outra coisa interessante desse uniforme aqui, que a gente pode falar, é que essas coisas aqui que tem no pulso não são patentes. Na verdade, isso aqui significa tempo de serviço e encomenda. Esse ponto grosso aqui são comandas. E esses pontinhos aqui podem ficar 5 ou 10 anos de serviço na Frota Estelar, que é para você fazer a senioridade. Então você pode ver que esse é uma farda mesmo, uma indumentária muito trabalhada. Por quê? Por causa que a ideia disso aqui, quando o Nick Myers, que assumiu a Ira de Khan e fez toda aquela troca de uniformes, porque os atores reclamaram muito do uniforme do filme por ser desconfortável, ele se inspirou naqueles uniformes da Marinha Americana, cheio de comanda, cheio de coisas, certo? Mas ele manteve as cores ao estilo Jornada das Estrelas, por isso das cores vivas, tá? Outra coisa, a patente ficava onde? Aqui, ó. Aqui você tinha uma patente grande, essa que eu estou usando é de capitão, e aqui uma menorzinha dela que ficava no punho. Então se fosse tenente tinha uma patente diferente, alferes tinha uma patente diferente, comandante, tenente-comandante. E almirante? Almirante tinha uma patente diferente, mas os almirantes, tá? Comodoros, contra-almirantes, eles tinham uma taja dourada passando por aqui no uniforme, ela era um pouquinho discreta, tá? E também você podia ver que alguns usavam umas condecorações aqui, estilo militar. Mas é por causa que esse uniforme que eu falei é muito mais, tá? Gala, ele é o uniforme de serviço e também é um uniforme de gala ao mesmo tempo. Então ele é muito mais trabalhado. Agora, nessa época aqui, certo? Tinha vários uniformes. Então, os que vieram do filme, como o macacão médico ou aquele macacão de trabalho da engenharia, vieram junto. Então eles continuaram em serviço nessa época. Então os médicos podiam usar uma roupa mais leve, o pessoal de trabalho lá da engenharia usar uma roupa mais de proteção, tudo bem? E o que mais? Também tinha uma jaqueta do grupo de descida nesse uniforme, tá? Que eles tiravam essa jaqueta de cima e colocavam um jaquetão que vinha com vários bolsos, acessórios para colocar armas, tricorders, comunicadores, tudo bem? Então ele tinha um jaquetão de proteção para casos de situações especiais. Outra coisa que esse uniforme aqui também tinha, o pessoal da segurança usava aquela mesma roupa de segurança que eu mostrei lá no primeiro vídeo, tá? Só que bordô mais vermelho, tá usando a cor, mas é a mesma roupa de segurança de combate. Esse também vinha com uniforme de deserto, que a gente pode ver no filme 5, que eles usam, tá? E o oficial de comando usa um tom mais escuro. Então o Kirk tá usando meio que um cinza escuro, enquanto o Spock, o Sulu, a Uhura estão usando uma cor mais de deserto para distinguir que ele é o oficial de comando e não o capitão, porque nessa época o Spock também era capitão, mas ele era o oficial que estava comandando a missão, então ele tinha um uniforme diferente quando era para uma situação de deserto, tá? Então vocês podem ver que esse uniforme aqui era na verdade bem complexo. Outra coisa interessante desse uniforme, tá? Tudo bem? É que a pessoa que usava ele não precisava usar ele pesadão também o dia inteiro, porque ele vinha com um colete. Esse aqui. E debaixo do uniforme você usava este colete aqui. Então embaixo do jaquetão você tinha este colete. E você pode ver, por exemplo, a Savick usando só esse colete, ou o próprio Capitão Kirk usando só esse colete. Em alguns filmes você pode ver o Uhura usando esse colete, só sem o jaquetão por cima. Então quer dizer que dá para entender que você não precisava usar aquele jaquetão o dia todo. Você podia usar uma roupa um pouco mais confortável, que era o colete. Aliás, vocês podem ver, certo, que a camisa por fora tinha essa gola alta aqui, essa gola aqui, turtleneck, que eles chamam nos Estados Unidos, certo? Na verdade, né, os uniformes aqui embaixo seriam das cores, e eu tô tirando para mostrar que a calça também, ó, tem uma taja.
Então, se você é um oficial de comando e usa branco, certo? A tarja vai ser da cor do uniforme. Agora, se você for ciências e outras coisas, a tarja vai ser o cinza, o verde, certo? Vai ser outra cor para combinar, certo? Com o uniforme que você está usando. Agora, esse uniforme aqui, certo? Deixa eu colocar ele de novo. Aqui está ele, certo? Esse uniforme aqui, ele, certo? Ele ainda, pelo registro que a gente tem, pelo que a gente sabe, esse é o uniforme que ficou mais tempo em serviço na história da Frota Estelar. Porque ele vai começar a ser usado lá por 2280 e a gente vai ver ele em serviço ainda lá por 2340. Então ele ficou aí uns 60 anos, certo, na história da Frota Estelar. Só que ele foi sofrendo pequenas alterações, certo? Aqui e ali foi mudando uma coisinha ou outra. Aliás, esse uniforme é muito especial para mim, porque esse é o uniforme que eu cresci vendo. Porque eu cresci nos anos 80. Nos anos 80, certo? A nova geração ainda não tinha chegado no Brasil, ela só vai chegar mesmo de verdade no Brasil nos anos lá pro comecinho dos anos 90, que a gente vai conseguir ver e ter fita da nova geração para alugar e coisa assim. Então esse uniforme é o que a gente via passando nos filmes, é o que a gente vê no cinema. Então esse é o meu uniforme, esse é o uniforme da época que eu cresci com Jornada nas Estrelas, tá? E eu acho ele muito especial pra mim. Então, tanto dentro, então você pode ver que esse uniforme aqui, ele tá desde dos anos 80, desde 1982, e ele ainda vai ser visto em filmes em 1994. Então ele é o uniforme que mais ficou tempo na história de Jornada nas Estrelas real e 60 anos na Frota Estelar. Então esse aqui, sem dúvida, vai ser o uniforme mais conhecido da Frota Estelar, ok? Mas como eu falei, ele teve mudanças, tá? Então mais ou menos por 2320 ele muda, assim. Estão vendo, ó? Aí o que acontece? Perdeu a gola. Que na verdade a gola é um pouquinho desconfortável mesmo. Então, essa época aqui, o uniforme perdeu a gola. Ainda tinha uma camisa branca por dentro, certo? Mas a gola alta se perdeu. Então a gente pode ver no episódio Tapestry, certo? Que esse foi o primeiro uniforme que o Capitão Picard usou quando ele era alferes, quando ele era cadete. Certo? E dá pra ver o quê? Que a esquema de cores mudando aqui, branco para comando tal, se manteve. A gente pode ver que os outros uniformes também, macacões e outras coisas, se mantiveram nessa época também. Tudo bem? A única diferença real dessa época, certo? Pro outro é a gola que perdeu. Então a gente pode falar que esse uniforme aqui foi tanto usado lá pelo pessoal da nova geração, quanto pelo pessoal da série clássica. Então esse é um uniforme de transição para as eras. Então vamos falar que esse é um uniforme aqui, se a gente colocar a série clássica como a era de ouro de Jornada nas Estrelas, esse aqui seria o uniforme da época de prata de Jornada nas Estrelas, certo? E esse uniforme aqui, certo? Foi sofrendo alterações, então lá por 2320 era esse, mas quando chega a 2330 ele vai ser alterado de novo. Só para falar, a gente também viu, tá? Usando com esse símbolo e sem a gola, o pai da Troi, o Ian Troi, certo? Tenente Ian Troi, usando esse uniforme nas lembranças dela, tá? Mas aí esse uniforme vai mudar. Muda como? Dessa maneira. Ele perde o cinto. Isso mesmo, esse uniforme aqui perde o cinto. Ele fica um pouquinho mais acinturado do que o meu tá, certo? Para ficar um pouquinho mais justinho, que a gente pode ver, certo? O Tenente Richard Castilho usando o uniforme exatamente assim, a Capitã Rachel Garrett, certo? Os dois da Enterprise C usando o episódio exatamente assim, certo? Era uma nave, certo, 30 anos antes, então esse uniforme aqui foi usado lá por 2230 pelos oficiais da Frota Estelar. Mas esse uniforme vai ser alterado ainda uma última vez. Assim. Assim, certo? O que mudou? O símbolo. Aqui você já está usando o símbolo, certo? Que ficou conhecido pela nova geração. Quem a gente viu usando esse uniforme com esse símbolo foi o Tenente Jack Crusher, o pai, certo? Do Wesley Crusher, o marido, certo, da doutora Crusher. Então, quando ele servia na
na USS Stargazer pro Capitão Picard, ele estava usando esse uniforme, aí vai ser trocado para o próximo uniforme da nova geração, mas durante um período, provavelmente lá por 2240 ainda, eles trocaram o símbolo da Frota Estelar para ser esse símbolo aqui, que vai ficar mais reconhecido pela nova geração, tudo bem? E então a gente vai pro próximo uniforme. A última coisa que eu tenho que falar desse uniforme que eu não falei é que esse uniforme aqui vinha com uma jaqueta do capitão. Essa aqui, assim, a jaqueta do capitão. Então essa jaqueta aqui era usada pelo oficial de comando, tudo bem? Da nave, certo? Ela não é do mesmo material, ela é um tipo de camurça, tudo bem? Lembrando daquele uniforme lá que tinha no Decade, que a jaqueta do capitão era de camurça, mas ela lembra bastante, certo? Aquele uniforme, sendo que a patente, certo, tá no mesmo lugar, as comandas, o símbolo, certo? Até essa parte aqui lembra o cinto que é usado, certo? Então esse uniforme aqui, muito provavelmente se manteve, certo, em serviço junto com os uniformes, tá? A gente viu o Capitão Kirk usando esse uniforme aqui, certo? A gente viu o Capitão Kirk usando esse uniforme no filme 5. A gente viu o Almirante Cartwright usando esse uniforme com patentes de almirante, certo? Na Procura de Spock. A gente viu o Scott usando esse uniforme porque ele foi promovido para capitão da engenharia da Excelsior, então ele também usou esse uniforme. Então esse uniforme aqui era para ser usado pelos capitães, certo? Pelos oficiais de comando alto, para ser mais leve para eles. Apesar da gente não ter visto, certo? Muito provavelmente esse uniforme se manteve com as alterações. Então quando esse uniforme aqui perdeu a gola, muito provavelmente esse uniforme aqui também perdeu a gola. E quando trocou o símbolo, também muito provavelmente ficou com o símbolo, certo? Apesar da gente não ter visto isso, é uma conclusão lógica o suficiente, tá? Para ser usada. Então esse uniforme aqui também é bastante visto nos filmes de Jornada nas Estrelas. Aí vai, qual seria o próximo uniforme depois que sai dessa época de uniforme? Vai ser aquele uniforme visto nas duas primeiras temporadas da nova geração. Para quem não lembra, o uniforme das duas primeiras temporadas e da terceira temporada muda, porque era um macacão agarrado no corpo, certo? Bem agarradinho no corpo, tá? E ele não era confortável o suficiente. Dizem que foi uma própria exigência do Patrick Stewart, que o médico dele, o quiroprata dele, falou que se ele continuasse usando aquele uniforme, ele ia desenvolver um sério problema de coluna. Então eles acabaram trocando, certo, o uniforme, tá? Mas não podemos mais, temos que colocar que aquele uniforme lá, muito provavelmente pelo que a gente vê, entrou em serviço lá por 2250, então o uniforme de 2250 e o começo de 2260 vai ser aquele uniforme, tá? Que ele vinha com a versão vestidinho. Eu tenho aqui um vestidinho, certo, da época. Esse vestido aqui, que é bem curtinho, ele tinha manguinha curta, tá? E ele podia ser usado tanto por mulheres, como a gente pode ver a Diana Troy usando o azul, por causa que ela era uma oficial de ciências, tá? Ou até vemos muitos homens usando esse vestidinho vermelho aqui, vermelho porque provavelmente eles eram comando, certo? Porque nessa época aqui meio que volta a rave espacial de cores, mas eles mudaram, que o vermelho ficou para comando. Por quê? Olha, tem algumas histórias, mas dizem que o pessoal achou que o vermelho mais forte ia ficar melhor para comando e o amarelo ia ficar melhor com a cor do tom do Data, certo? Então ele ficou com o uniforme de operações, que ficou o dourado foi para operações e o vermelho foi para comando. Eu não vou colocar ele, apesar de homens da época usarem esse uniforme, eu não vou colocar ele, gente, porque eu sou professor. E se eu aparecer com um vestidinho desse de sainha curtinha, certo, num vídeo, eu tenho certeza que vai ter um pôster com isso aqui na próxima vez que eu for dar aula dentro da minha sala de aula. Então, infelizmente, eu não vou fazer isso, tá? Só pra falar, esse vestido aqui, certo, é de manga curta, mas na segunda temporada a gente pode ver a doutora Pulaski usando o vestido, o mesmo vestido, só que com mangas longas e uma calça agarradinha, certo? Então a gente vê ainda algumas adaptações. Você sabe que o vestido dele, sabe que ele tinha essa taja, certo, da cor.
E aí que a gente vai entrar na época da nova geração, certo? Dos uniformes da nova geração, e a gente pode ver essa taxa da cor. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar desse uniforme que eu estou usando é que o engenheiro-chefe tinha um coletinho preto para colocar ferramentas, tá? Se ele quisesse usar, que a gente viu o Scott usando exatamente com esse uniforme aqui no episódio Relics, a jaquetinha. Ele usa tanto com esse símbolo como com o símbolo da nova geração, tudo bem? Então, agora vamos então para os uniformes da nova geração, certo? Sim, certo? Então agora, finalmente, estamos realmente na era da nova geração. Como vocês podem ver, esse uniforme aqui é muito parecido com aquele outro uniforme que das primeiras temporadas da nova geração. Esse aqui vai entrar em serviço só na terceira temporada. Mas diferentemente daquele que era um macacão, esse aqui é uma camisa e uma calça, tá vendo? Ó, camisa e calça, tudo bem? Ó. Então, esse aqui, tá? Ele tem a gola mais alta e não tem aquele friso aqui. Essas aqui são as grandes diferenças. Ele é mais confortável que o outro, tá? Tudo bem? Então dava pra você, não precisava de uma equipe toda pra ir no banheiro, pra tirar roupa com você. Então os atores gostavam muito mais desse uniforme aqui. Os detalhes das patentes desse uniforme aqui, tá vendo? Elas ficavam aqui na lapela, no outro um pouquinho mais embaixo, tudo bem? Ó. Um ponto significa alferes. Um ponto e um ponto escuro significa tenente júnior. 2 pontos significa tenente sênior. 2 pontos e um ponto escuro seria tenente comandante. 3 pontos comandante. 4 pontos capitão. E 4 pontos e um friso dourado embaixo, capitão de frota, que a gente só viu essa patente uma vez, tá? Na nova geração, na época da nova geração, já foi em Deep Space Nine, quando o pessoal da seção 31 entrou no jogo, tudo bem? Então o Sloan, ele tinha, certo? Essa patente no uniforme dele, que era para enganar o Cisco, que ele era um oficial superior a ele, tá? Então essas foram as patentes que a gente viu dessa época. Essas patentes vão se persistir, tá? Até o último filme, tá bom? Daqui a pouco eu falo de almirante, tá? Esse uniforme aqui, como eu falei, vermelho para comando, tudo bem? E o amarelo, tá? Foi para operações. Então o uniforme amarelinho, tudo bem? Ele foi para operações, tá bom? E o azul ficou com o pessoal de ciências. Tem muita discussão se era azul ou se era verde. É que às vezes era azul, tá? Era azul por causa que era para acompanhar o azul, tá? Da série clássica. Mas, dependendo da iluminação, aquele azul tinha um certo tom esverdeado, e dependente do lugar que eles estavam, da iluminação que o diretor escolhia, o azul podia ficar um pouquinho mais verde. Em alguns episódios ele realmente parece ser um pouquinho mais verde, tá? Mas era para ser azul, tudo bem? Então, tá? Oficiais médicos, astrofísicos, cientistas, psicólogos azul, engenheiros e oficiais de segurança dourado, e o oficial de comando, capitão, oficial, pilotos usavam o uniforme vermelho, tá? Esse uniforme aqui também vinha com algumas particularidades. Por exemplo, tinha uma jaqueta do capitão que tinha aqui por dentro era cinza, tá? Coisa, a gente viu o Picard usando muitas vezes, e por cima uma jaqueta que parecia ser alguma coisa tipo camurça, que nem as outras jaquetas de capitão que a gente viu, tudo bem? Que, a falar a verdade, era bem legal, acho bem legal, bem bacana, aquela jaqueta que o Picard usava, tá? Outras particularidades que esse uniforme tinha, ele tinha um uniforme de gala, tudo bem? Que era esse uniforme aqui, só que com o corte da nova geração. Esse é o mesmo uniforme de gala do uniforme anterior que tinha, tudo bem? Só que ele foi dando uma encurtadinha, né? Como o Worf fala, parece uma saia, ele não gostava de usar, mas ele foi dando uma encurtada com os anos, e a calça, que era um pouquinho mais agarrada, foi ficando um pouquinho mais larga. Mas é o mesmo, basicamente o mesmo uniforme de gala, tá? Desde o começo da nova geração até o final, tudo bem? Quanto ao uniforme de almirante, no começo da nova geração, naquele outro uniforme agarradinho, a gente viu um desfile de uniformes de almirantes, e eles eram todos agarrados no corpo, e normalmente os oficiais que faziam os almirantes, os atores já estavam mais velhos, então eles já não eram tão mais atléticos assim, então parecia que alguém tinha amarrado um presunto com um pedaço de pano vermelho. Realmente ficava feio. Eles foram melhorando os uniformes. A gente viu que usando um uniforme de almirante uma vez, nada a ver, que a gente nunca viu outro, tudo bem? Quando vai chegar nesse uniforme aqui, o uniforme de almirante já está um pouquinho diferente, com uma
vai ter dois, um que tinha uma lapela, tipo uma gola V gigante, certo? Como se fosse uma jaqueta em gola V aqui, preta, tudo bem? E as patentes do Almirante? As patentes do Almirante seriam um ponto dourado dentro de um quadrado para dourado, seria Comodoro, 2 pontos dourados dentro do quadrado seria contra-almirante, 3 pontos dentro do quadrado seria vice-almirante, 4 pontos dentro do quadrado seria almirante, tá? E 5 pontos dentro do quadrado seria o famoso almirante de frota, que é reservado para o comandante da frota estelar ou ex-comandantes da frota estelar. Tanto que na própria primeira temporada da Nova Geração, naquele episódio que tem aqueles seres que estão tomando conta do corpo dos oficiais, o Riker, eles falam, a doutora fala para prender o almirante, e o Riker fala, aquilo é um almirante 5 estrelas, porque ele tem 5 pontas, ele é um almirante de frota, tudo bem? Aí fala, mas eu vejo os caras com 2, 3 pontas, 4, 5, todo mundo chama eles de almirante. Por causa que é um praxe, a gente chama o cara de almirante, não de contra-almirante, vice-almirante, a gente chama ele de almirante. Mesma coisa que você vê o tenente júnior e o tenente sênior, mas você chama ele de tenente, não tenente júnior e tenente sênior. E muitas vezes você vê os tenentes comandantes se referindo a comandantes e não tenente comandante, porque é um praxe. Mas aqui você sabe quem que é a patente mais alta que quem, tudo bem? Esse uniforme também tinha um uniforme diferente para os cadetes da Academia da Frota, que ele era todo preto, tudo bem? E em cima ficava vermelho com essa mesma gola, tá? E eles tinham até um sistema de patentes para você saber se o cara estava no primeiro, segundo, terceiro ano da academia, como a gente viu o Wesley Crusher usando, e o Rick Locarno, né, que era interpretado o Robert Duke McNeil, que mais tarde vai ser o Tom Paris, tá, da Voyager. Então a gente viu esses uniformes sendo usados também nessa época. Em missões, né, de infiltradas, eles usavam uma roupa preta inteira, tá? Sem uniforme, sem patente, sem nada. Então, basicamente, essas eram as particularidades dos uniformes, tá? Agora, esse uniforme aqui, ele eventualmente trocou o símbolo, tá? Então, você pode ver que eles trocam para colocar este símbolo aqui. Aí é a era que entra esse símbolo aqui, tá? Vai ser abandonado a partir, tá? Um pouquinho para frente, já da nova geração. No final da geração inteira fica com esse, quando vai chegar aí, quando vem o filme Generations, eles alteram esse símbolo, e aí você vai ver esse símbolo em Deep Space Nine e Voyager. Mas não quer dizer que esse uniforme aqui foi abandonado, tá? Eles trocam o uniforme, eles trocam o uniforme para colocar esse aqui. Então aí eles colocam esse uniforme aqui, tudo bem, esse uniforme aqui, mas esse uniforme aqui não é que ele substituiu este uniforme. Esse uniforme aqui continuou sendo usado, continuou valendo, tudo bem? O que acontece é que esse uniforme aqui, na verdade, a primeira vez que foi visto uma versão muito parecida com esse uniforme foi na terceira temporada da nova geração. E quando chega Deep Space Nine, certo? Eles estão usando esse uniforme aqui em Deep Space Nine, só que não com esse símbolo, eles estão usando com o símbolo antigo, tá vendo? Eles usaram com este símbolo aqui, tá? Por causa que esse era o símbolo da Frota Estelar na época. Então não é que o uniforme foi trocado, na verdade você pode ver gente usando este uniforme aqui, certo? Tanto quanto esse uniforme aqui ao mesmo tempo, tudo bem? E aí eles só foram, tá? Aí a lógica é um pouquinho difícil saber quem que podia usar um, quem que podia usar o outro, porque você via quando o Cisco estava na Terra ele usava aquele uniforme, quando ele estava em Deep usava esse. No próprio filme Generations você vê o Picard em uma cena com esse uniforme, em outra cena com aquele uniforme com esse símbolo aqui. Então a lógica de quem podia usar qual uniforme não é muito certa. O que sabe-se é que esses dois uniformes foram contemporâneos. Então aquele veio primeiro, depois veio esse, mas você podia usar basicamente qualquer um dos dois uniformes. Esse uniforme aqui, que era um pouquinho mais preto, a divisão, né, comando, ciências e operações vinha aqui nos ombros, as cores, tá? E ele vem a gola alta, as patentes ficam aqui do lado, certo? E ele é na verdade uma jaquetinha, estão vendo? Então é uma jaquetinha com essa camisa meio cinza azulada por baixo. Aliás, essa mesma camisa cinza azulada era usada embaixo do outro uniforme, certo? Da nova geração, só que a gola era mais baixa, certo? E ele era regata, certo? Manguinha curta, tá? Mas aí eles trocam, tá? E esse aqui, a gola já é essa gola alta, relembrando a gola do uniforme da Ira de Khan. E basicamente
O uniforme de gala se manteve, o uniforme de almirante se manteve, só com esse símbolo aqui, tá? Nisso as coisas não mudaram, a gente nunca viu, mas imagino que a jaqueta do capitão também tenha se mantido com esse símbolo, tá? Não tem motivo por que não. Tá bom? Agora algumas coisas mudaram, sim. Esse uniforme tinha um uniforme de treino e para montanhas e para lugares rochosos, tá? Que ele era todo agarradinho no corpo, com uns frisos indicando se você era ciência, se você era operações, tudo bem? Você também tinha um uniforme de batalha que era pesado, tá? E forte, que você vê os soldados usando na guerra com os Klingons em Deep Space Nine, tudo bem? Desse uniforme. O uniforme da Academia da Frota eventualmente foi trocado, como a gente pode ver o Esquadrão Vermelho e o Nog usando uniformes da Academia da Frota diferentes daquele do Wesley Crusher, tudo bem? Então também teve essa pequena diferença aí nessa transição de uniformes, eles meio que foram trocando aos poucos, certo? Um uniformezinho aqui, um outro uniforme, esse uniforme também tinha uma roupa de piloto, certo? Que a gente pode ver o Tom Paris, a B'Elanna e o Harry Kim usando, que ele é branco, tá? Tudo bem que é especial para pilotagem, mas basicamente tirando essas coisas, esse uniforme era bem assim mesmo. Você podia usar, por exemplo, com uma jaquetinha por cima, que nem a B'Elanna a gente vê usando às vezes uma jaqueta por cima da cor do uniforme como para colocar ferramentas, tá? A gente também pode ver a Doutora Crusher usando um jaleco por cima dele, tá? A Pulaski, para indicar que ela é médica, um jalequinho de médico, mas nada demais, tudo parece ser regulamento conforme a Frota Estelar usar essas coisas, parece que não tinha problema, tudo bem? E agora, outra coisa que eu não falei, detalhe do outro uniforme da nova geração, é que esse uniforme aqui, a bota, ela não é tão alta, tão longa. A bota é um pouquinho mais baixa. Ainda é bota, ela é um pouquinho mais baixa que a da nova geração. E embaixo tem uns frisos coloridos da cor do uniforme. Então ele faz uma golinha V e na calça mesmo embaixo. E aí vem o friso da cor do uniforme, é um detalhezinho que as pessoas mal percebem, mas que tá lá nesses uniformes aqui. Aí finalmente vamos para o último uniforme, tá? Que vai ser visto a partir do primeiro contato. Eu não vou considerar o Star Trek Online, que falam que é canônico, mas eu não vou considerar, vou considerar só o que apareceu nos filmes e nas séries de televisão, tá? Então o último uniforme que a gente vai ver vai ser esse aqui. E aqui está ele, certo? O último uniforme de serviço que eu vou mostrar, certo? Que é o uniforme usado pelos oficiais a partir do filme O Primeiro Contato. Vocês podem ver que na verdade eles só inverteram. O cinza, que antes era a camisa interna, certo? Tá? Foi parar no ombro, só que ficou um pouquinho mais trabalhado, um pouquinho mais grosso. E a cor, certo? O vermelho, o amarelo e o azul veio parar aqui dentro. Tudo bem? Então, as patentes continuaram no mesmo lugar, o símbolo continuou, ganhou essa taja aqui, certo? Na manga, que isso aqui de novo é uma jaqueta, estão vendo? Mais uma vez, continua sendo praticamente o mesmo uniforme, tudo bem? Tá? Mas com essa pequena diferença, tá? Das cores. Interessante mesmo é a gente saber que esse aqui que eu estou usando, na verdade, foi o meu primeiro uniforme. Eu mandei fazer esse uniforme aqui há 21 anos atrás na loja USS Brasil, tudo bem? Então esse uniforme aqui, tá? Olha, até que me serve ainda. O primeiro uniforme que eu queria era aquele que eu estava usando na Ilha de Khan, que foi quando eu comecei a ir em convenções. Aquele uniforme era o que era usado nos filmes ainda, tá? Porque eu comecei a ir lá por idos de 94, tá? Mas a costureira não queria mais fazer aquele lá na USS, tá? Então aí quando lançou em 96 esse uniforme, eu desisti daquele e pedi para fazer esse por causa do filme, tá? Pra Elisa lá e pro Ralph da USS, tá? E ainda me serve até hoje, hein? E olha que eu tinha o que? 13 anos quando eu ia fazer esse uniforme aqui, certo? Mas então está aqui, tá? Esses uniformes todos, tá? Que a gente viu. Só para falar, esse uniforme aqui, basicamente tudo que vinha do outro se manteve, o uniforme de cadete se manteve, tudo bem.
Esse uniforme aqui veio com um uniforme também que era para o pessoal do deserto, que ele tinha a cor de areia, tudo bem, aquele marronzinho areia, e as tajas ficavam numa jaqueta que tinha por cima. A gente viu o Cisco, tá, usando esse uniforme, então tinha esse uniforme aí também. E outra coisa é que eles, quando chega nessa época desse uniforme, eles mudaram o uniforme de gala para um uniforme branco, que é esse aqui. Assim, esse aqui é o uniforme de gala, certo? Então esse vai ser o último uniforme de gala também que a gente vai mostrar. Além desse uniforme de gala, ainda tinha a jaqueta do capitão, que era um colete com uma jaqueta que não fechava por cima, basicamente da mesma cor. E os uniformes do almirante, a gente também tinha, os almirantes tinham um uniforme diferente, certo? Maior, mais largo, com as patentes aqui, mesmo patentes da nova geração, tudo bem? Quanto a esse uniforme que eu estou usando, na verdade ele é de novo uma jaquetinha, certo? Que você coloca, só que a gola era aquele gola do uniforme da nova geração, tá vendo? Tudo bem? E aqui esse tem tajas na calça, tá vendo? A calça dele vem com essas tajas douradas para complementar o uniforme. Curiosidades é que o uniforme de tripulantes, chefe, certo? Tripulantes, ele era todo cinza, esse mesmo uniforme que eu estou usando, só que todo cinza. Se você era um oficial, um alferes, um tenente, um comandante, certo? Você usaria este uniforme aqui, que o cinza tá no meio, certo? Na parte que fecha, tá? E o branco em volta, estão vendo? Tá? Então esse uniforme aqui seria para os oficiais, os alferes, os tenentes, tudo bem? Para indicar que eles são oficiais, tudo bem? Então tá aqui, tá ele, certo? Olha, vocês podem ver que a patente fica aqui na gola, que nem no oficial, na nova geração. E para você saber se ele é de operações, tal, você vai ver aqui, ó, que vai ter a taja vermelha, amarela ou azul, e aqui a manga também vai ter a divisão de cores na manga, tudo bem? E se ele for todo branco, que nem esse eu estou usando, é porque já é para as patentes mais altas. Capitães, comodoros e almirantes usavam com o meio aqui branco. Então, gente, esses foram os uniformes que a gente viu até agora na linha Prime de Jornadas Estrelas. Como eu falei, não falei dos uniformes de Discovery ainda, porque eu não sei se realmente está na linha Prime ou não. A gente só vai descobrir em setembro, isso, tudo bem? Eu ainda vou fazer um outro episódio falando dos uniformes da linha Kelvin, tá? É o alerta vermelho falando que eu já falei muito tempo nesse vídeo, certo? Então, tá? Eu tô pensando em fazer uma quarta parte também, falando de outros uniformes, como o uniforme da T'Pol, o uniforme dos Bajorianos, tá? Outros uniformes que a gente viu em serviço, o pessoal que trabalhava nas naves da Frota Estelar. Eu quero fazer, mas esse já vai ser mais rápido, porque me perguntaram, tá? Nos comentários de vídeos, tal, e outros lugares, me perguntaram, então acho que eu vou fazer uma parte 4, não prometo ser tão rápido assim essas outras partes, tudo bem? Por causa que eu tenho que pegar todos os meus uniformes, todos esses meus cosplays, sim, vai. Por que não a palavra cosplay? Aliás, para você que acha que faz cosplay há muito tempo, que está fazendo há 8, 10 anos, o meu primeiro cosplay foi há 21 anos atrás, melhor 2 décadas, tá bom? E tem gente que mais antiga do que eu, que já fazia isso nos encontros da Frota Estelar, só para vocês saberem, antes mesmo da palavra cosplay existir, aqui no Brasil nós já fazíamos, tá, esse tipo de coisa nas convenções de Jornada nas Estrelas, tudo bem? Não se esqueça de compartilhar o vídeo, curtir, comentar, falar comigo, dar uma olhada na página do Star Trekkers, tudo que a gente está fazendo, ó. A gente está apoiando aí uma convenção junto com o Calendário Geek e o Diário do Capitão, a TrekkerCon, tá? Que tudo indica que vai ser aí em setembro, tudo bem? Frota Estelar parece estar se organizando também para outubro, para fazer alguma coisa nas estrelas, tá bom? Tem a TrekCon, diferente do TrekkerCon, a TrekCon, que é o pessoal lá da FPU de Curitiba também vai ser em julho, parece que vai ser bem legal, tudo bem? E a Contrackers a gente tá marcando pro final de novembro, então se preparem, tá? Que vai ter muito encontro de Jornadas Estrelas, a gente vai poder discutir tudo isso que eu falei e Star Trek Discovery a penca. Tudo bem, gente? Então é isso aí. Frequência e saudação fechadas e vida longa e próspera.